Hoje a nossa entrevista é com o professor Esteban Laureano, que é professor do Departamento de Matemática Aplicada faz pouco tempo, um ano? Indo para 2. Indo para 2 anos. Esteban, em que você trabalha? Bom, primeiramente queria agradecer o convite, a oportunidade de falar um pouco da minha trajetória e minha pesquisa. Eu trabalho essencialmente com teoria de conjuntos fuzzy. E eu tenho pesquisas teóricas e pesquisas práticas, né? As pesquisas teóricas, eu estudo teoria de cálculo para funções que tomam valores em conjuntos fuzzy. Tem uma certa dificuldade teórica nisso, porque a teoria de conjuntos fuzzy, né, a classe de conjuntos fuzzy, não forma um espaço vetorial. Então tem uma dificuldade de se definir cálculo ali e tem várias abordagens. Até hoje não tem nenhuma completamente satisfatória, então é um campo muito fértil de pesquisa. Mas tem uma topologia? Topologia tem. Tem topologia, mas a grande dificuldade é conseguir a aritmética por trás dos números fuzzy. Ora não vale associatividade, ora não vale comutatividade. Sempre, dependendo da abordagem, você não consegue uma abordagem completamente satisfatória. Essa tem sido a linha teórica que eu tenho pesquisado com meus alunos, no grupo, né, em particular com parceria com o professor Laércio, com o professor Peter, e o professor Eldon também, do Colorado, da Universidade do Colorado, em Denver. E a linha prática, eu tenho feito aplicações médicas. Atualmente eu tenho 2 tipos de trabalhos nesse momento, né? Um mais avançado, que tem a ver com a dissertação de mestrado do aluno Daniel. Ele faz análise de risco para endometriose. Para? Endometriose. É uma doença, apesar de ser benigna, ela tem um comportamento maligno, né? Ela tem uma progressão maligna ela chega a ser incapacitante, dependendo da severidade da doença. Ela pode causar adesão de órgãos. É uma doença muito... Outra coisa que ela causa é a dificuldade de engravidar. Então, às vezes, as pessoas acabam descobrindo isso quando vão procurar ajuda médica para conseguir engravidar e tal. O casal procura e acaba descobrindo. Então, é uma doença difícil de diagnosticar, né? Ela ganhou mais atenção recentemente. Quem trouxe esse problema para o grupo foi o Dr. Kleber, e ele que trouxe a problemática e é ele que ajudou a gente a modelar. Como é que a gente modela isso? Como é que eu trato esses problemas? Eu trato com sistemas de base de regras fuzzy. O que acontece? O especialista, ele descreve as regras como você... Por exemplo, olha, no caso da endometriose, eu vou falar uma regra hipotética aqui. Olha, se a paciente chega com muita dor nas costas e nas pernas, cansaço, com anemia, e ela relata muita dor durante o período menstrual dela. Então, isso são sintomas que indicam que pode ser endometriose. Então, dependendo desses sintomas, ele fala, olha, o risco dela ter endometriose é alto, é médio, é baixo. Então, o que Isso é o médico que diz isso qualitativamente? Qualitativamente. Alto, médio, baixo. Exatamente. Então, esse conhecimento, qual que é a ideia? Né? Você pegar um especialista do tema, você perguntar, olha, como que você faz? Aí ele dá as regras. Essa é a grande trunfo do fuzzy, né? Digamos, que deu essa explosão, essa quantidade de gente utilizando, principalmente na engenharia. É uma ferramenta propícia para lidar com regras. Por exemplo, se você quer ensinar alguém a fazer arroz, né? Você consegue falar mais ou menos como é que é as regras. Olha, um copo de arroz, 2,5 de água. Então, deixa tantos minutos no fogo. Então, essas regras, a gente consegue ensinar o nosso conhecimento através de regras, né? Então, o que o fuzzy permite? Ele ajuda você a
dar uma modelagem matemática para esses termos naturais, desses termos linguísticos que as pessoas falam em regras naturalmente quando vai passar o conhecimento. Por exemplo, o que significa um risco alto ou um risco baixo? E aí esse alto ou baixo é modelado por conjuntos fuzzy. E essas implicações, olha, se isso acontece, então a consequência é isso, quem dá o suporte de inferência é a lógica fuzzy. A teoria de conjuntos fuzzy é uma extensão da teoria de conjuntos. E a lógica fuzzy é uma extensão da lógica booleana. Mas como continua o modelo depois de que você tem essa informação do médico, quando o risco é alto, baixo, médio, etc. Como que isso leva ao modelo? Bom, então você tem uma coleção de regras que o médico te informa, né? Os sintomas ou sinais que a doença são que a gente chama de antecedentes e o risco, nesse caso da endometriose, é chamado de consequente. Como é que você chega num valor numérico? Essas implicações, então, por exemplo, você tem, se isso acontece, então, por exemplo, se a dor nas costas é forte e cansaço, então o risco é médio. Né? Isso pode ser modelado com uma implicação fuzzy. Se você tiver mais regras, você pode agregar essas regras para alguma operador da lógica fuzzy, por exemplo, o ou e. Então, você tem essa inferência de lógica trazida da lógica fuzzy, né? Por exemplo, você tem um modus ponens generalizado, fuzzy, que você pode aplicar para você produzir uma saída. Esse sistema de base de regras, eles dividido em três módulos. Um é de fuzzificação, você converter as suas entradas, né, no caso, em conjuntos fuzzy. Então, geralmente esse módulo não tem grande dificuldade, o pessoal faz de uma maneira padrão. Tem um módulo de inferência que é baseado em lógica fuzzy, em métodos de inferência, né, de fuzzy. E a saída desse método de inferência é um conjunto fuzzy. Né? Aí você tem um processo de como esse conjunto fuzzy tem que traduzir isso para um número real. Mas a saída, você fala da saída, mas qual seria um exemplo do que seria na saída nesse caso que você mencionou da endometriose? No caso da endometriose, seria um valor entre 0 e 1. Mas significando o quê? Olha, risco... Quanto mais próximo de 1, maior é o risco da pessoa ter endometriose. Né? Quanto mais próximo de 0, menor o risco da pessoa ter endometriose. Exatamente assim que acontece nesse problema que eu estou tratando. Então, como o método de inferência produz um conjunto fuzzy de saída, tem um segundo módulo que é a defuzzificação, chama defuzzificação, qual que é um número que poderia representar aquele conjunto fuzzy. Por exemplo, você supõe que a saída fosse um intervalo. Né? Olha, você tem que escolher um número entre esse intervalo para representar. Se você é mais pessimista, por exemplo, você vai para próximo de 1, se você é mais otimista, vai para 0. Então, esse processo de escolher geralmente é feito por centro de gravidade, tem um método de defuzzificação meio clássico. Né? E o pessoal se concentra mais no método de inferência, porque ali é o coração do método, do modelo. Um segundo problema que a gente tem trabalhado... Não, deixa eu entender o primeiro problema antes. Normalmente o médico faz o quê? Ele pega todas essas informações e ele processa mais ou menos no cérebro dele, com os conhecimentos dele, e chega a uma conclusão de, bom, a probabilidade é tanto, e um médico chega a uma conclusão, outro médico chega a outra conclusão. Você, com o modelo FATSI, digamos, coloca mais rigor nesse processo? É mais ou menos assim? Qual que é a estratégia? Né, a gente consegue sistematizar o que um especialista pensa. Esse sistema de base de regras, ela não é feita por especialista. Ela é feita para auxiliar pessoas que estão começando, novos médicos. Então, por exemplo, você tem um especialista em endometriose e ele demorou anos para conseguir esse todo conhecimento.
né? Só que ele quer, digamos, sistematizar isso, né? Criar um modelo matemático para aquilo que auxilie novos médicos. Então, a ideia é o seguinte, é entender através de entrevistas ou pode ser com auxílio de dados também, não é só de conhecimento especialista, o FUS também pode se apoiar em dados para descobrir essas regras através dos dados e auxiliar o suporte na tomada de decisão de outros profissionais que não têm ainda toda essa experiência que esse especialista no assunto tem. Então, essa é a ideia, né? Extrair essa regra de uma pessoa que conhece muito, construir um modelo, digamos, um modelo matemático que represente aquele conhecimento daquele especialista que possa ser usado por outros especialistas que não têm ainda todo aquele conhecimento, para ajudar eles a tomarem, a chegar num diagnóstico ou... Mas aí esses outros especialistas, eles dispõem de um programa de computador que vocês fizeram, eles, sei lá, colocam lá os dados que eles têm e o programa de computador fornece uma resposta, é isso? Exatamente, exatamente. Então, o que você tem um programa de entrada e saída no final. Bem, na nossa pesquisa aqui, a gente ainda não conseguiu um produto final, da minha pesquisa em particular que eu trabalho, eu não consegui um produto final ainda patenteado, mas a gente acredita que isso é possível, porque tem tido interesse dos nossos colegas, né, de profissionais da área em querer utilizar isso para ajudar no diagnóstico. A gente implementa isso hoje com softwares, por exemplo, Octave e o MATLAB. Existem já Toolbox que permite a interface amigável para quem quer usar esse tipo de inferência, de sistema de base de regras fuzzy. Então a gente produz esse método e simula, né? Com o médico, se compara, por exemplo, com alguns dados, vê o quanto que a taxa de acerto, a taxa de erro, estima o erro do método e tenta ajustar, né? Tenta acertar os parâmetros para melhorar isso daí. A rigor é isso. Então, a gente tem planos, né, de usando sistemas de base de regras, a gente ir criando ferramentas computacionais que auxiliem o médico. Né? Dentro do grupo, quem tem uma ferramenta mais efetiva é o professor Laércio, junto com o professor Venditti, com a ex-aluna deles, a Ciele, se não me engano, e que fizeram estadiamento de câncer de próstata. E a gente tem intenção de fazer produtos. Né? Um segundo problema que a gente tem trabalhado... Não. Então, se você vai passar para o segundo, deixa eu perguntar sobre o primeiro ainda. Tá certo, claro. Se esses produtos, esses programas, caíssem nas mãos de leigos através da internet, seriam usados por esses leigos? Isso seria perigoso? Ou, sei lá, a gente tem que inibir que isso aconteça? Olha, certamente tem que inibir. Isso é tão perigoso como a gente se autodiagnosticar por qualquer outro meio, né? Por exemplo, ir num farmacêutico e pedir para ele dar um diagnóstico. Então, isso é uma ferramenta específica do médico, né? É desenvolvida para médicos utilizarem. Não é aconselhável, em nenhum momento, alguém que não seja da área utilizar isso, porque pode não ter a leitura adequada da saída, né? A gente, obviamente, todo modelo tem simplificações da realidade que às vezes uma pessoa leiga não vai conseguir entender isso. Então, é feito para médicos, pessoas da área da saúde utilizar essa ferramenta. Muito bem, qual é o outro problema? Bom, o segundo problema que a gente está trabalhando prático é junto com o professor Rodolfo e com o Fabiano. Na verdade, é a tese de doutorado do Fabiano. Quem é Rodolfo? Rodolfo é um professor da Faculdade de Ciências Médicas e médico do CAISM. O professor Kleber, que também fez é também médico do CAISM. Então, são profissionais da área aqui da própria dentro da Unicamp, que a gente inicialmente tem contato. E qual foi o problema que ele trouxe? Na verdade, o Fabiano
tratou isso já teve uma abordagem, esse problema no mestrado, e agora está continuando o doutorado. O problema é o seguinte, ele tem uma população de grávidas e ele tem uma quantidade limitada de vagas na UTI. Então ele tem que classificar por prioridade quem que vai para a UTI ou não. Eles têm que tomar uma decisão quem preenche as vagas da UTI. Então a gente está fazendo um modelo para classificar grávidas em prioridades para ver quem que vai para a UTI. Tá certo? Esse é o problema. E aí tem várias coisas que pode aumentar ou diminuir esse risco, né? Que a gente tem trabalhado. A aluna nossa aqui que está fazendo é o mestrado profissional da Lívia, que está trabalhando nesse projeto junto com o Fabiano. A Lívia na parte mais de sistemas de base de regras e o Fabiano e o Rodolfo trazendo a parte do especialista e ajudando a gente a ferir esse modelo. Eles que trouxeram toda a problemática e estão ajudando a gente a construir o sistema de base de regras. Então é um problema interessante, né, que pode ser aplicado em diversos contextos. Acho que esse é um problema que surge em qualquer lugar que tem maternidade, né, e como você tem um número limitado de vagas para UTI e tem uma demanda de possíveis mulheres que podem ser encaminhadas para UTI. Então, como classificar? Então, você tem que ter alguns critérios. Hoje já existem alguns critérios, a gente está propondo uma alternativa a isso. Os resultados preliminares são animadores, né? Ainda relativamente animadores, e é só que a gente tem que continuar trabalhando. Também temos a ideia que isso produza um produto final, que a gente consiga gerar um softwarezinho que possa ser utilizado pelos hospitais, lugares que tenham UTIs e atendem grávidas, né? De que tipo de atividade você tem mais satisfação? Da atividade teórica, de fazer o cálculo, análise fácil ou das aplicações? Olha, eu gosto das duas partes, né? Eu gosto das duas partes. Eu gosto muito da parte teórica. Atualmente a gente tem alguns projetos de doutorados aqui que estão estudando cálculo fuzzy, né? Sobre com a minha orientação, com a orientação também do professor Laércio, e a gente está se baseando num conceito de interatividade, uma coisa relativamente nova, e é uma espécie de, só para fazer uma analogia, é como se fosse, certos conjuntos fuzzy são interativos, é a mesma coisa, uma coisa análoga a variáveis aleatórias independentes ou não independentes, né? Dependentes ou independentes, né? Então, a interatividade é uma coisa, não é a cópia disso para fuzzy, né? Mas é como se fosse um análogo, né? Dentro da abordagem fuzzy tem um significado, dentro da estatística, variáveis aleatórias, independentes ou dependentes, tem um outro significado. Como se relaciona as coisas que você faz com dois conceitos, digamos, de moda? Redes neurais e Big Data. Bom, vou começar falando com redes neurais. Algumas redes neurais são baseadas em teorias de conjuntos fuzzy. Inclusive, esse foi o meu tema de doutorado. Eu desenvolvi uma rede neural fuzzy, né, baseada em certas medidas fuzzy, no meu caso, a medida de similaridade e de subset Hood. Subset Hood é uma medida de inclusão, né? É que existe o termo medida de inclusão e subset Hood. Tem uma distinção. Não entendi a palavra. Subset Hood. É o quanto que um conjunto é subconjunto do outro. Né? Então, eu trabalhei com essas duas medidas para produzir um modelo de rede neural fuzzy e a gente aplicou isso a um problema bem interessante. Foi um problema de visão robótica. Né? Como é que era o problema? Você tem um robozinho, você tem um ambiente fechado e vários locais dentro desse ambiente. Por exemplo, a sala do professor Martins, a minha sala, o corredor. Por exemplo, vamos supor que fosse aqui dentro do IMEC. Então você vai com esse robozinho e vai tirando fotos de todos os lugares. E aí alguém fala, olha, essa aqui foi as fotos da sala de fulano, aqui é a sala de ciclano, a sala do café, a sala do xerox. E
o modelo de rede neural aprende, a partir das fotos, o local, qual é a localidade. Então, amanhã, um outro dia, você vai lá, coloca o robozinho aleatoriamente em um desses lugares, e você tira algumas fotos e você quer responder a seguinte pergunta: olha, aonde o robô está? Em qual localidade? A gente conseguiu resultados assim, relativamente interessantes. A gente conseguiu melhores resultados na época dos modelos que já tinham sido testados nesse problema, um pouco superior. Então foi um problema bem interessante, foi em parceria com professores na Universidade do País Basco, na Espanha, o professor Manuel Grana e Ivan Valverde. E, obviamente, o professor Peter que me orientou, né? Também ajudou a criar a rede neural e fazer a aplicação. A aplicação em si foi com parceria com os professores da Espanha, que inclusive foi eles que trouxeram os dados, a problemática toda. Então, não existe só a minha rede, existem várias redes neurais fuzzy, baseadas em teoria fuzzy. Então, é uma ferramenta já bem utilizada para quem estuda redes neurais, né? E dentro do Big Data, que é o segundo item, que é um termo da moda, né? Tem outro na moda, Machine Learning. Machine Learning. Bom, então vamos para o Big Data, depois a gente vai para o Machine Learning. O Big Data, e vai continuar na moda porque é o problema que a gente tem. A gente tem um grande volume de dados e a gente tem que dar um jeito de processar isso. Então, o Fuzzy, ele surge como uma ferramenta viável para fazer isso. Como? Por exemplo, ele pode ser usado para fazer grânulos de informação. Então, você tem um grande volume e você cria grupos de informações que a gente vai chamar de grânulos que têm um certo significado. Por exemplo, né, uma compactação? Exato. Por exemplo, um exemplo que o professor Gomide dá que é bem interessante, né? Por exemplo, vamos pensar o nosso conjunto das células do nosso corpo, por exemplo, e você consegue ver um grupo de células e fala, olha, aqui tem uma bochecha, um nariz, um olho, e o olho tem um significado, o nariz tem um significado, talvez a célula em particular que está lá dentro, sozinha não tem grande informação, mas o aglomerado que forma o nariz, isso é uma coisa interessante. Então, ela é uma ferramenta que te ajuda a fazer grânulos de informação. Então, e você processa com o grânulo e não mais com elemento a elemento. Isso é uma coisa interessante, né? Que o Fuzzy pode ser uma ferramenta e tem sido utilizada para tratar esse grande volume de dados, né? Big Data. Machine Learning, Bom, o Machine Learning, ele permeia todos esses outros dois, né? Principalmente redes neurais. O Machine Learning é a aprendizagem de como você treinar uma máquina para fazer algum tipo de tarefa ou atividade. Então é isso que se trata, desses métodos que tentam treinar uma máquina para fazer algum tipo de tarefa ou atividade. Como é que, por exemplo, redes neurais, os algoritmos de treinamento podem se encaixam dentro de aprendizagem de máquina, porque você está ajustando a sua rede neural para fazer algum tipo de atividade. Por exemplo, naquela aplicação que eu fiz no robótica, aquela ali é uma atividade de classificação. O problema é de classificação. Então, o ajuste dos pesos, os algoritmos que ajustam, e se enquadram, está dentro da coleção da ferramental da Machine Learning. E, bom, obviamente isso extrapola a Machine Learning, redes neurais e em outros contextos, né? Clusterização, tem outras coisas que não tem a ver necessariamente com redes neurais. Machine Learning é uma coisa muito mais geral do que redes neurais, apesar de ter a gente enxergar esses algoritmos de treinamento como parte objetos de estudos de Machine Learning. Não sei se... Você tem alunos de pós-graduação? Tenho sim. Eu tenho... Bom, deixa eu ver se não vai faltar a minha memória, mas eu estou com 7 alunos. Eu estou com... 7? 7 alunos. Acho que 2 mestrados e... Na verdade, um deles é
com orientação. Então, seria 6 e uma com orientação. E 4 alunos de doutorado. Né? Os doutorados, todos eles trabalhando com temas teóricos, na linha de cálculo, desenvolvimento de cálculo para funções fuzzy, né? Que tomam valores em números fuzzy. E isso, uma das alunas, inclusive, tangencia um pouco de otimização também. A gente estudar condições de otimalidade para problemas de otimização fuzzy. Mas ainda tem muito avançado nesse tema ainda. Mas esse é um tema que eu passei para ela, que eu tenho interesse, a comunidade tem muito interesse. Uma coisa interessante destacar é que o fuzzy, a teoria de fuzzy, ele estende a teoria clássica. Então, as abordagens da teoria de cálculo fuzzy são extensões da teoria de cálculo clássico. Quando você está no cálculo clássico, bom, está tudo certinho, está tudo definido. Quando você estende, aí a gente tem esses problemas que eu comentei, e aí tem várias abordagens, né, de como tratar aquilo. E as aplicações que eu tenho tentando aplicar essa teoria de cálculo desenvolvido são em equações diferenciais fuzzy, né, em sistemas dinâmicos fuzzy, e em geral modelos de biomatemática, né, epidemiologia, predadores, problemas clássicos. O modelo a gente coloca incertezas fuzzy nas condições de contorno, ou condição inicial, nos parâmetros, a gente estuda esses tipos de equações diferenciais fuzzy. Muito bem, Esteban. Então, muito obrigado. Até a próxima. Muito obrigado.